Hello guys, how are you? Então, prática de pronúncia de ligação, ok? Nós temos aqui esta forma, ok? Why do you think so? Ok? Então eu vou mostrar a forma nativa. Nós temos em português, quando eu não uso a letra em português, é porque não tem o som em português, ok? Então, aqui nós temos os símbolos em inglês e nós temos aqui mais uma palavrinha aqui com símbolo a mais. Então, aqui nós temos why do you, ok? Só que nós vamos ver aqui a pronúncia. Why do you, why do you, why do you. Então, ligação why do you, why do you, why do you, why do you. Só que nós temos mais uma pronúncia. Why do you, why do you, why do you think so, 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 why do you think so. Então essas são as pronúncias. Então why do you, 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 ok? Why do you think so? Então essas são as pronúncias. Aqui nós temos que esse dia aqui do inglês vai dar o som de R. Why do you, why do you, why do you, why do you, ok? Então esta é a forma. Why do you think so? Why do you think so? Porque você pensa assim. Então essa é a interpretação, ok? Então let's go. Vamos ver esta forma os nativos falando, ok? Why do you think so? 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 Why do you think so?